Então a live de hoje vai ser com o Fernando Rocha Rodrigues, um mentorado aí que está fazendo acontecer. O Fernando aí arrematou um imóvel, né? Um dos imóveis, ele vai contar outros imóveis que o Fernando arrematou. Um deles subavaliado, ele vai mostrar como que ele encontrou, como que ele localizou o imóvel que muitas pessoas não localizariam. Um imóvel cheio de gravames na matrícula que espantaria muitas pessoas também. Então o Fernando vai contar toda essa história pra gente, viu? Então vamos chamar o Fernando, vamos receber ele aqui. Fernando, muito obrigado por aceitar o convite, por, compartilhar aqui dessa sua trajetória no mundo dos leilões, contar aqui seus casos de arrematações para os seguidores. A gente sempre fala que isso é inspirador para quem está de fora. Muita gente que está de fora acha que é um mundo inacessível, um mundo impossível de se entrar, e muitos colegas seus também dentro da comunidade, às vezes, já estão lá, já participaram da mentoria da Smart, mas ainda não encontraram o fio da meada, às vezes não estão arrematando ainda. Então, quando a gente traz vocês aqui, que estão tendo sucesso, é muito importante para os seguidores, para os smartanos já. Fernando, conta pra gente aí, para mim, para os seguidores, quem que é, antes da gente partir para as arrematações, quem que é o Fernando Rodrigues, com que você trabalha, qual que é a sua origem, que cidade você mora, e aí depois como você encontrou e entrou no mundo dos leilões? Vamos prazer estar aqui com vocês, participar desse pessoal aí que eu vejo na Smart Leilões e tudo que eu já vi, não consigo achar nada parecido igual na questão da mentoria que vocês fazem. Não é simplesmente a venda de um curso, né? Então, eu vou falar que quando eu falo por aí de vocês, a minha esposa fala, mas você fala para todo mundo seguir? Eu falo, se não aprender com eles, não vai aprender com ninguém. Porque não é só aprender, né? É o que você fala, arrematação do começo ao fim. Eu sou de São Paulo, hoje eu moro em Bragança Paulista já há um bom tempo. Sou bragantino, adoro São Paulo, mas sou bragantino. Meus negócios em São Paulo, eu trabalho com transporte de passageiro, turismo, fretamento, ônibus, vans, micro-ônibus. Essa é a minha área que eu toco minha vida. Mas já arrematei em leilão há 20 anos atrás o primeiro terreno, né? Mas arrematei para mim, porque era num lugar, não tinha nem internet rodando online, era ao vivo mesmo. Você tinha que ir lá no centro de convenções e arrematar, e foi até sem querer. Porque um amigo me deu o folheto, ficava o folheto do lado dos caixas ali. Um amigo estava com ele no banco, lá na agência dele, falou, vai lá, você não quer morar em Bragança? Ó, tá aqui, ó, terreno de Bragança. Eu olhei, ele falou, esse terreno aqui vai ser meu. Ele falou, porque é Rua Beija-Flor. E o nome da minha empresa é Beija-Flor. Ele falou, ó, tá aqui, ó, Rua Beija-Flor, é meu terreno. Eu arrematei pela primeira vez. Mas não sabia nada, tá aprendendo. Interessante, então, o seu primeiro imóvel arrematado, o nome da rua era... A empresa que é minha mãe já tocou muitos anos, então tem mais de 40 anos, então é muito interessante. Mas não sabia nada de leilão, fiquei de curioso lá no auditório, onde havia um grupo de gente, eu encostava para ouvir, eu tinha um grupo de gente que eu gostava para ouvir, e acabei arrematando. Mas não... Na época eu até pensei, nossa, se eu vender esse terreno pelo que vale, eu vou ganhar um dinheiro bom aqui, mas não consegui ver isso como um negócio. Tudo bem, 4 anos, peguei esse terreno, usei desde de entrada na minha casa. Aí depois, em 2019, eu arrematei um terreno pelo banco, porque uma vez eu tinha ouvido falar de um advogado conhecido que é leilão, você é louco, vai ficar 20 anos com o dinheiro preso, antes do novo Código Processual, mas também não sabia que tinha mudado. Mas só um minutinho, então, a primeira arrematação foi há 20 anos e depois... 19, mas aí eu já comecei a pensar diferente, porque eu já comecei a pensar como um negócio. Uma aposentadoria, um imóvel para alugar, já era outra visão, né? Aí eu arrematei esse do banco, eu tinha um limite de crédito no banco, também tinha um dinheiro lá, arrematei. Aqui em Atibaia. Essa aí eu atirei no que vi, acertei o que não vi, né? Não, eu achei que era um lugarzinho bom, nem tinha muito conhecimento, fui lá, eu vi de manhã um anúncio na internet aqui, até leilão, passei na porta da casa, fui direto para o local do 11 horas, onde era ao vivo, porque com medo de arrematar por internet, não fria. Aí eu deixei uma pessoa online cadastrada e eu fui lá no Frazão, fui lá e fiz ao vivo lá, arrematei. Né? Mas era uma casinha tal, simples, muito feinha por fora, mas quando eu entrei a casa era boa,
Com 2 meses que eu estava lá, alguém já ofereceu, foi 390, alguém ofereceu 450, que não vendi, aí passou os 40 mil. O cara falou, meu cliente fica com o seu imóvel, ele dá 550 e me paga a comissão. Eu falei, rapaz, mas eu até pensei em vender, mas como eu me enrolei todo na pandemia, eu não quis mexer com isso. Eu falei, não, agora tem que resolver as coisas na frente. E a casa hoje, isso aí foi em 2019, a casa hoje ela vale uns 750 mil. Eu coloquei 100 lá no início, ela está financiada e está alugada, então eu não estou gastando com financiamento, está valorizando, está lá. Mas agora. O valor de lance dela era quanto? Então, assim. Eu imaginava que mais uns 450, 480. Eu não fiz estudo nenhum, fui lá e rematei. Olhei ali a região, falei, isso aqui é bom, a rua aqui é boa, é o bairro que mais cresce em Brasília, aqui bairro, né? Não tinha conhecimento, imaginei com menos 450 pelo tipo de imóvel e a localização. Mas hoje ela vale uns 750. Hoje eu vou vender. Minha ideia agora é vender porque eu quero ficar só arrematando. Porque não tenho... Gosto de ficar pagando financiamento muitos anos. Quando você vai ver o dinheiro, já tem 80, né? Não vale. Acho que não vale. Aí... Mas então aí já tem mais de... Se você for tirar custos e tal, vai dar mais de 300 mil. A minha conta é essa daí. Aí depois eu me empolguei, eu fiz um cursinho com um advogado, que ele tinha um cursinho online, abriu a cabeça, ele sabia muito o que ele estava fazendo, mas o curso era meio fraco, né? Mas eu já aprendi sobre imóveis judiciais, já esclareceu um pouquinho, né? Já perdi o medo. Aí em 2022, em março, eu arrematei um aqui em Bragança. Mas eu não tinha o Smart ainda. Eu fui fazer só no início desse ano. Só que me ajudou, só que enrolou, né? Enrolou porque a vara aqui não anda. Tanto que eu rematei em março, o juiz movimentou o processo em novembro. Eu paguei em nada. Meu Deus. Tem juiz que é desse jeito, que senta em cima da causa mesmo e tal. Tem que ter... ficar diligente, ficar em cima. Na verdade, aqui não é nenhum juiz. O pessoal me falou aqui dos advogados daqui que conhecem, falou, essa vara aí, meu Deus do céu, essa vara é lenta, ela acumula processo na prefeitura, ela acumula não sei o quê. E, ó, meu, os caras não querem nem mexer, pra ter uma ideia. Nem todo mundo corre, não tem o que fazer. Enfim, saiu agora, pra ter uma ideia. Faz 15 dias que eu peguei o imóvel. Até a doutora Lorena me auxiliou ali para sair a carta de arrematação agora, que andou, né? Enfim, mas é outra coisa também, que esse imóvel foi para leilão umas 3 vezes, ninguém arrematou, aí na 4ª vez que eu vi ele estava para leilão, arrematei. No parcelamento, eu não era desmarcando, mas para depois desenrolar tudo, aí foi as coisas do Smart que ajudaram. Mas era um leilão de justiça comum, TJ? Mas era um bem, da época era penhorado, porque o processo estava desde 1980. Né? Daquela época era muito difícil pegar de volta o imóvel, né? Só que o imóvel antigo, uma casa de mais de 50 anos, você olha, é bem feinha por fora, mas você tem que desmanchar para fazer outra, tudo. Mas o terreno é muito bem localizado, né? Muito bem localizado. Aí eu comecei a fazer as contas agora, até pedi para o engenheiro ver isso aí. Ele que me mandou o vídeo. Só que ela não tem dentro de Bragança, né? E ali ela está como 250 metros quadrados, mas nos cálculos ali já tem 280. Então eu vou pedir para refazer o cálculo, medir certinho e pedir a diferença, registrar a diferença direitinho ali, porque são 30 metros quadrados, né? Uma das principais ruas do centro de Bragança, então tem muito valor. Ontem a gente botou uns terrenos do lado, do mesmo tamanho, 810 mil reais o pessoal está pedindo. Então, vamos dizer que vale 700, já tá bom, paguei 275, dei só os 20% de entrada ali, o resto tá, né? Sem juros, né? Mas pro final da live, depois, se der tempo, o pessoal me cobra aí, que ontem o Fernando mandou o vídeo, a gente pode mostrar o vídeo também para vocês enxergarem as oportunidades também. O Fernando ali é um imóvel antigo, parece um galpão antigo, né? E aí... O Fernando está preocupado com o galpão antigo? Não, ele quer o terreno. Né? Então, assim, para o pessoal aprender a enxergar as oportunidades também, que ali o que tem valor... É o terreno, é a localização. Porque agora teve um loteamento aqui, 2 meses atrás, aqui que saiu, terreno de 250 metros quadrados, 280 mil reais, 250 mil reais, 5 quilômetros do centro.
né? Então, quanto que vale esse no centro? Né? É muito valorizado, né? Então, é isso aí. Aí, agora, que a gente conversou, foi agora, tem 15 dias, eu já matei um lá em Parauapebas, no Pará, que é aqui a gente conversou, que tudo que eu aprendi na aula apareceu ali. Tudo que tinha na aula do Smart apareceu ali, foi fundamental, porque senão eu teria corrido sem conhecimento, eu teria partido para cima do negócio. Esse aí foi o tema da chamada dessa live, gente. Né? O Fernando me contou desse leilão em Paraupebas e falou: Pedro, tudo que eu aprendi nas lives, na mentoria, nas aulas, eu tive que usar ali de conhecimento para esse imóvel, porque assim, é um imóvel que à primeira vista teria corrido, né? Não é que eu aprendi, eu voltei naquela aula de leilão judicial umas 3 vezes para procurar as coisas ali e ver como é que fazia, tá? Eu voltei ali naquela aula umas 3 vezes, peguei o livro, fui na página tal, né? Tem um grupo do mentorado, fiz umas perguntas lá também no Telegram, né? Mas porque era muito grande o processo e me interessava muito. Por que Parauapebas? Eu tenho um negócio em Parauapebas também. Na pandemia eu abri uma empresa lá e lá eu pago aluguel. Como a gente estava decidindo agora se continuava pagando aluguel, se mudava para um lugar menor, caiu o volume, eu fui dar uma sapeada ali e achei esses terrenos aí indo a leilão. Já estava no segundo, tá? Já era a segunda praça. Então é um lote que tinha 2 apartamentos, uma casinha e mais 3 terrenos, né? E eu peguei, fui dar uma olhada, olhei, né? Achei o tamanho bom do terreno, não achei os valores altos. E comecei a investigar o terreno, só que eu não achava o terreno pelo direito ali aplicado, né? Falei com o meu Fernando, mas é um bairro bom ali, que não sei o quê, é da W Torre, tá? É da W Torre, construtora grande, né? É um bairro da W Torre, ali, não sei o quê, mas eu não achava, esse terreno não existe lá. Eu falei, não, olha lá a referência, aquela antena de celular, aquele morro no fundo, tem que achar por aí. Aí ele foi na Secretaria de Terras, e o cara falou, não, mudou esse nome, não é mais o mesmo, isso é quando lançou o loteamento, esse terreno é aqui. Aí ele foi lá e me mostrou, Fernando, o terreno é aqui, por vídeo chamada. Eu falei, não pode ser esse terreno. Não, é o melhor lugar atrás do shopping, do lado, aqui do lado. Eu falei, então ele vale mais que eu também. Ele falou, não, mas ele vale muito mais. Eu falei, bicho do céu, terreno plano, prontinho, só levantar os muros. Foi aqui. Isso aí foi muito interessante, que são várias coisas. Nesse momento foi que nós descobrimos que saíram 3 lotes, né? 3 terrenos ali, um do lado do outro. Um deles eu fiz o desenho para ele e mandei pelo Google Maps. Ó, o terreno é esse aqui, mais ou menos esse aqui. A gente vai ter que achar, vai ter que acertar, mas mais ou menos é isso aqui, o tamanho do terreno. Aí eu fazia no Google Maps, ele dava o tamanho, um 880 metros, o outro 880 metros. E o terceiro, o desenho é diferente, ele dava 740 metros. Só que usando a metragem que dava, 320, mas na matrícula estava 405 metros quadrados. Eu falei, está errado isso aqui. Aí eu olhei, fui lá na avaliação, que não foi um perito, foi o próprio oficial de justiça que avaliou, 405 metros quadrados. Ela copiou da matrícula e colocou, mas calculou por metro. Aí eu até pedi, eu falei, você tem que ir lá de novo pegar esse desenho do loteamento lá na secretaria para a gente ver isso aqui. Mas está errado, esse terreno aqui é maior. Então vamos ver isso aí. O que eu falo que é uma aula, esse terreno? Quando a gente vai ver no processo, eu aprendi a baixar o processo, quando eu comprei minha casa, eu não baixei nada, foi na olhada. Eu baixei o processo, eu falei, nossa, W Torre perder terreno do jeito que eles são grandes demais, e fui olhando, eles perderam terreno porque não atuaram no processo. Né? Aí foi que a parte de defesa deles, eles alegam que eles não foram notificados. Aí, porque eles não receberam. Ninguém da empresa recebeu a notificação. Aí o juiz diz, não, quem recebeu a notificação foi o porteiro do condomínio comercial e isso vale, né? Foi notificado. Então eles perderam a revelia. Então isso está lá na aula. Ah, notificou, quem vale, quem não vai? Não, porteiro vale, o juiz não quis conversa e mandou para frente. Né? Lá na frente entram mais 2 credores na história, que é o credor do credor. Né? Entendeu? Quem tinha apareceu um banco e uma concessionária cobrando ele. Nossa senhora, o negócio está ficando grande. Vai desenrolando, né, o processo.
Quando lá na frente que vai a leilão, eu peguei e mandei uma mensagem para o leiloeiro. Falei, ó, foram notificados, que tem bastante gente. Ah, não, deixa eu te falar. Quando eu puxei a matrícula, tinha quase 70 indisponibilidades a matrícula. Dava 8 páginas de indisponibilidade. Quer dizer, se você não tem conhecimento, corre, porque até assusta, né? Eu conferi matrícula por matrícula. Qual caiu? Mas era muita indisponibilidade. Eu falei, nossa senhora, isso aqui, o que eu faço aqui? Eu fiquei com medo, confesso. Mas mas eu não parei, continuei analisando. Aí mandei para o leiloeiro se ele tinha notificado todas as partes, que já eram bastante partes aí, né? Porque a WTO tem um corpo bom de advogado, apesar de período prazo de grande, qualquer vacilo, eles vão cancelar esse processo. Aí ele me mandou, além das notificações todas assinadas com a ERB, ele me mandou também tudo que eles notificaram os outros processos. Né? Então, dá mais umas 5 páginas deles comunicando todos os juízes que aquele imóvel está indo a leilão. Falei, olha isso aqui, talvez, eu falei, meu, aqui está tudo redondo. Né? E vamos adiante, vamos para o leilão. Né? Aí, no dia do leilão, falei, eu vou ficar com esses 3 terrenos aqui. Aí, aquilo que a gente também apanha nas plataformas, aí não tem o que fazer, cada plataforma atua de um jeito, né? Não tem muito critério entre os leiloeiros ali, o regulamento. Cada plataforma, forma de lance é diferente, tudo... Isso, esse aí, por exemplo, eu falei, eu não sei como é que vai funcionar, quando faltavam uns 10 minutos, a gente também não fica dando lance antes para não aguçar os concorrentes, que não têm experiência, eu botei 25% em cada terreno. Né? De entrada. Eu falei, os 3 à vista para mim não dava, mas assim dava. Os 2 abriu e fechou. 4 da tarde. Abriu, fechou. Eu falei, rapaz, mas não teve nem disputa. O que teve disputa foi o terceiro que entrou alguém dando à vista. Que é esse lote que eu acabei não arrematando. Não arrematei porque foi à vista. Como os outros 2 saíram, eu não tinha caixa para fazer aquele à vista, mas eu acompanhei, tá? Acompanhei, arremataram, a vista não teve disputa, mas depois quando saiu o laudo de arrematação, vem quem arrematou todos os lotes, era tudo num pacote só. Eu fui investigar a pessoa trabalha para nós quebras e tal, aí eu falei para o meu funcionário, você conhece aqui esse cara da prefeitura, porque lá também não é muito grande. Rapaz, ele é da prefeitura, quem é assim, ele trabalha lá no mesmo prédio da Secretaria de Terras. Eu falei, cara, esse cara sabia que o terreno lá... Ele tinha informações sobre a localização que você também teve só porque você foi atrás, sabia onde buscar. Ele já trabalhava... Então, só para entender, né, Pedro, é o seguinte, como foi avaliado em 405 metros e foi a leilão... avaliado em 190 mil, ele foi a leilão, saiu por 93 mil. Na verdade, o terreno vale mais de 400. Pela nossa conta aqui, ele vale 500 mil. Então, ou seja, ele saiu por 25%, porque de fato ele vai valer ali quando corrigir a metragem dele, né? Gente, olha aqui, o Fernando me mostrou a matrícula, é bom que vocês aprenderem também a analisar uma matrícula. Olha aqui, né? Não vou mostrar o nome, o número da matrícula e tal, mas olha aqui, falando que tem 402 metros. Só que, ao mesmo tempo, fala as confrontações, ó, que ele tem aqui lateral de 37 e frente e fundo de 20. 20 vezes 37 é fácil aqui, ó, 10 vezes 37, 370, 20, então é o dobro, 740. E aqui está falando 402 metros. Ou seja, o Fernando soube fazer a conferência ali e falou, opa, peraí que esse lote aqui tem uma metragem maior, né, Fernando? Você soube fazer a conferência e depois foi em loco, gente, também, né? Foi atrás da Secretaria de Terras, Secretaria de Regulação Urbana, e cada cidade tem um nome da secretaria. Por quê? Porque a cidade, ela tem o mapa dos lotes oficiais da cidade. Então, ali, se você está com dificuldade de olhar, na matrícula do imóvel, às vezes fala o nome da rua, fala o número de zona, lote, quadra, mas você, se o lote não está construído ou se mudou de nome, igual o Fernando falou, às vezes você não consegue encontrar. Se você vai na Secretaria de Regulação Urbana, Secretaria de Terra, você pega o mapa da cidade ali, onde que estão os loteamentos. Foi isso que o Fernando fez. Aí viu lá, pô, mas
aqui está 740, foi na matrícula, conferiu, opa, conseguiu identificar ali, né, no Google Maps, no Google Earth. Aí você começa a ter um diferencial, olha só, quem é que teve informação, parece assim, fidedigna, quem conseguiu localizar o imóvel? Você e uma pessoa que trabalhava na própria Secretaria de Terra. Provavelmente as outras pessoas não tinham essa informação. Eu acho que não. Tanto que saiu à vista porque ali tinha algumas dificuldades, né? A localização não estava clara, porque quando fizeram o loteamento era um nome. Ao longo do tempo mudou, mas não mudou na matrícula do imóvel, mudou só na prefeitura. Então, quando você jogava no Google ou perguntava na cidade, essa rua não existia mais. Avenida de Serviços. Não existia mais. Mudou do nome. Então, assim, você não consegue localizar. Né? E quando você localiza, se você não lê a matrícula, você não vai perceber a diferença. Então, pouca gente percebeu. E teve mais uma coisa que é muito interessante. Eu arrematei com 20% que ninguém participou, pelo menos dos terrenos, foi muito bom. E tinha um apartamento também. Os apartamentos também estavam indo bem em conta. Né? Segundo o meu funcionário lá, os apartamentos ali são bons, pequenininhos, mas são bons, valem de 170 a 200 mil. Eles estavam indo por 140, 50%, 70 mil. Rapaz, teve uma disputa. Do apartamento foi a 105 mil. O segundo apartamento saiu por 159 mil. Ou seja, maior que o primeira praça, que foi 140. Então tem aquela história, muitas vezes, se está bom o valor, tivesse arrematado na primeira, você teria pago em parcelas, do que pago à vista 159 agora. Tá? Saiu por era 140 a primeira praça, né? E saiu por 159. Ela começou nos 70. Falei, rapaz, a briga aqui foi boa, porque não acabava. A gente fica olhando, porque precisa acabar o lote todo para fechar o leilão, né? A arrematação. É outro fator interessante, gente. Muitas vezes, quando o imóvel está lá na primeira praça, não chama atenção. Por mais que ele esteja subavaliado, não chama atenção. Às vezes, quando vai para a segunda, aí todo mundo fica sabendo do imóvel, se atrai pelo imóvel, e aí tem uma disputa e ultrapassa até o valor de primeira praça, igual o Fernando acabou de Então, foi isso que chamou a atenção, que eu falei, isso aqui foi a aula toda, né? Tudo que tinha que acontecer na aula aconteceu aqui. Então, por isso que eu dei o toque para isso, falar para o Pedro, isso aqui é uma aula completa, né? Eu não tivesse a experiência, não teria entrado, porque eram muitas coisas para a gente ver, e você fala, vou ficar com medo, vou colocar o dinheiro aí. E só uma coisa, o que aconteceu nesse leilão judicial foi o primeiro meu, que demorou 1 ano para sair, né? Esse aqui, com 2 dias, o leiloeiro protocolou a ordem de arrematação. Com mais 3 dias, o juiz já determinou tudo, inclusive para sair a emissão na posse, pagar a taxa para liberar. Até a doutora Lorena olhou, ela até levou um susto. Mas, nossa, esse juiz aqui é adiantado. Para compensar o outro com 1 ano, isso aí já está liberando tudo, né? Porque ele falou, pague-se a taxa, com 10 dias já libere a carta de arrematação. As 10 dias é que se não tiver contestação das partes, né? E não perguntou para as partes se eles aceitavam receber parcelado, porque normalmente eles perguntam, né? O requerente aí, tudo bem receber parcelado? 2 coisas que eu fiz, o juiz perguntou, eles aceitaram. Aqui nem perguntou, ele já determinou a liberação, né? Tá certo, o PPC dispõe que 25% mais 30 parcelas e pronto. Né? Eu acho que fez bem. Às vezes a gente gosta quando vê assim, uma vara ágil, né? Uma justiça assim, célere, porque é aí que dá andamento. É bom para o exequente, é bom para você, é bom às vezes até para quem está sendo executado, que se desvencilha daquela dívida, se desvencilha daquele imbróglio todo. E isso que você falou é interessantíssimo, Fernando, da questão de um ter demorado 1 ano, o outro ter saído aí em 10 dias. Gente, é isso que é importante para nós que somos investidores de imóvel em leilão. A gente não vai comprar um aqui e pronto, é só para moradia e vai ficar com aquele imóvel dessa vida. Por quê? Porque a gente sabe replicar o método, o Fernando aí já contou para a gente aqui nessa live umas 4 arrematações, a gente sabe replicar o método e a gente vai tendo, às vezes demora mais para você tomar posse, noutra demora menos, uma você vende mais rápido, outra mais
devagar. Uma você lucra 50%, outra você lucra 80%. Então, assim, você, na média, leilão tende, se você sabe fazer, leilão tende a dar muito bom. Um vai demorar um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. Mas, na média, a gente sempre vai estar ali, né, tendo uma lucratividade boa, conseguindo desembaraçar. Um caso ou outro vai demorar mais, um caso ou outro vai ser bem mais rápido, né? E esses terrenos, só para o pessoal entender, são 2 terrenos, eu arrematava até os 3. Um é interessante para a gente mudar a nossa empresa lá. O outro a gente vai vender. Então, um eu comprei para usar e o outro para fazer dinheiro, né? Então, investimento. Né? Então, ali no caso, foi os dois fundamentos ao mesmo tempo. Ó, eu quero ficar com esse, mas esse aqui eu fico por a venda, se alguém quiser. E é um do lado do outro, tá? Então, quando a gente fez a negociação, é um lote colado no outro. Então, 880 metros já virou 1.860. Né? Então, ali eu vou usar e vou vender também. Então, vende um, fica com o outro. Se vender, já paga o outro. O investimento está pago, você não vai colocar no bolso nenhum. Então, o próprio lucro de um, você paga o outro. Então, é negócio, né? Então, tem muito negócio, né? Não, fez um excelente negócio. Você falou para mim que você vai pegar um dos lotes, né, para servir de estacionamento de garagem lá para os seus ônibus, suas vans. O outro você vai vender. Tá com um lucro projetado aí muito bacana. Aproveitando aqui a pergunta da M. Soares _. Bom dia, Fernando. Haveria como citar os 5 pontos principais da arrematação? O Fernando foi falando ao longo da explanação dele e eu fui anotando, gente. Olha aqui, primeira coisa que serve para a gente ressaltar e de aprendizado, tudo que o Fernando está trazendo aqui, essas lives são enriquecedoras. A gente traz pontos que vocês aprendem junto com o aluno que vem aqui dar o depoimento. Localização difícil, gente. Primeiro ponto que o Fernando ressaltou. É muito comum, tá? Principalmente em terrenos, você não consegue localizar só com os dados que estão na matrícula. Tá? Óbvio que a matrícula ela tem que descrever o imóvel, discriminar o imóvel. Mas, em geral, ela discrimina... Vou ler aqui. Terreno urbano, designado como lote zona de serviço 06S, avenida tal, integrante do loteamento tal, situado nessa cidade de Paraupeba. Pronto. Aí, gente, aqui ainda, beleza, está citando o nome da rua, que o Fernando falou, já tinha mudado o nome da rua, lascou. Mas, às vezes, tem caso até que o nome da rua, beleza, existe, está citado. Só que a rua é comprida, né? E aí lá, um terreno, já existe o número da casa? Casa número 10, casa número 20. Não existe, é terreno, não tem numeração ainda. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que ir atrás da secretaria. Você pode encontrar em muitas cidades, você encontra inclusive no site, tá? da cidade, da Secretaria de Regulação Urbana, da Secretaria de Terras. Você encontra o mapa oficial da cidade, o loteamento oficial, né, da cidade. E aí você vai encontrar lá onde está esse lote zona de serviço 06S, entendeu? Então você tem que saber onde buscar as fontes de conhecimento, né? Muitas pessoas podem, poxa, não localizei o terreno, não vou conseguir, não vou fazer uma arrematação no escuro, tá? Então esse foi um ponto que o Fernando soube lá na Secretaria de Terras verificar. Outro ponto também que o Fernando citou aqui, que eu anotei, foi a metragem, tá, gente? A metragem, aí ele foi na Secretaria de Terras, localizou, aí mediu lá, o pessoal foi lá medir em loco, Fernando, você mediu pelo satélite ali, como é que foi? Ou na própria, também na Secretaria... Mas a gente foi descobrir que tinha um erro, porque eu vi a matrícula, mas não vi o erro, tá? Então, o que eu desenhei? Como era terreno e não tem nada do lado, lá não tem nenhum terreno, não tem nenhum nada construído, a gente precisava mais ou menos ter noção de onde que era da rua. Aí eu fui desenhando ali nas medidas do Maps, né? E quando a gente desenhou, foi quando apareceu, porque você vai fazendo as medidas, vai aparecer no total do terreno. Aí eu olhava 740 e confrontava com 405. Aí eu, rapaz, mas é isso mesmo, você multiplicar 37 por 20, 740. Não, vamos atrás de aqui agora, ficou mais interessante agora, né? Tem um erro aqui. Tem um erro para menos, pula fora. Agora é um erro para mais, né?
Pronto. Então, outra técnica que o Fernando adotou é uma técnica, inclusive, básica, aí, que as pessoas não sabem, que a gente, no dia a dia da prática, né, da imersão da Smart, lá no núcleo operacional, a gente vai mostrando tudo que a gente utiliza, que é a medição pelo Google Maps e olhar também fora do satélite pelo Google Earth. Você clica com o botão esquerdo no Google Maps, você mede, ele te dá a metragem ali por satélite, olha que coisa bacana. O Fernando conseguiu ver ali por satélite que a metragem... Então, primeiro ele viu, poxa, não está batendo. Para depois eles querem puxar na matrícula e falar, realmente, os pontos 20 por 37 é outro. Então, também é um diferencial, né? Outras pessoas que possivelmente estivessem interessadas achariam que é um lote 400. O Fernando identificou que é de 740. Terceiro ponto, a notificação, né, Fernando? Que o exequente, o executado, em geral, ele questiona, gente. E tem quase que uma receitinha de bolo ali que os advogados às vezes pegam para contestar. Ah, que notificação não foi feita corretamente, se é bem de família, se é preço vil, se é isso, se é aquilo. A gente mostra todos esses pontos dentro da mentoria da Smart, né, dentro do manual Smart, dentro das aulas. Para quê? Para que vocês saibam avaliar se a alegação do executado é pertinente ou não. O Fernando foi lá, olhou e falou assim, não, notificação do porteiro é válida, o juiz foi lá, tanto ratificou essa ideia. Então, notificação já viu também que não era problema. Outro problema, que aí o quarto que eu vi o Fernando apontando, foi das 60 indisponibilidades. 60 indisponibilidades, gente. Quem não conhece, assusta, né, Fernando? Imagina, igual você falou, 8 páginas de matrícula com 60 indisponibilidades. A pessoa chega, nossa senhora, mas esse tanto de indisponibilidade aqui, eu vou ficar responsável por essas dívidas? Como é que eu vou fazer para tirar isso aqui da matrícula? Então, assim, quem tem conhecimento sabe que tem lá um artigo 889 do CPC que fala que você notifica e depois aquelas indisponibilidades caem. Óbvio que você tem que saber fazer uma conferência, como o Fernando falou, que foi conferindo uma a uma ali para ver como é que estava certinho. Mas para você, era uma questão assim, podia ser mais trabalhoso, você teve que fazer a conferência, mas não te afugentou, né, Fernando? Para uma outra pessoa poderia ter afugentado. Talvez é um dos motivos de ter sido... Isso aí. É aquilo, quanto mais difícil analisar, menos concorrente você tem, né? Que nós tem muita gente que arremata em leilão, mas não está preparado. Até aquela história. Está ocupado? Está ocupado é pior. Quando você começa a fazer a mentoria, você vai descobrir que não, ocupado é melhor, né? É menos concorrente. Então, eu acho que toda essa dificuldade criou, tanto que assim, os apartamentos que eram mais fáceis, tinha concorrência, né? Porque estava fácil. Tá vendo? Né? E olha só, apartamento é mais fácil de avaliar, então as pessoas vão no facinho. O apartamento que o Fernando falou, ele ultrapassou o valor, inclusive, de avaliação, né? Se igualou ali quase. E o do Fernando aí, ó, ele arrematou aí por 25% do valor do imóvel. Então, assim, por que o apartamento teve disputa e o outro, né, foi arrematado por 25%? Conhecimento. Né, deixa eu te falar também, a gente até falou, eu arremato muito veículo, né? Nós conversamos que eu arremato muito, mas eu não arremato veículo de passeio. Meu negócio é ônibus e vans, que é meu ramo. Né? Ou eu ponho para trabalhar, ou eu ponho para vender, porque eu conheço bem, eu sei quanto está valendo, então eu conheço bem essa área. Caminhão não arremato, porque eu também conheço pouco. Mas muitas das coisas que eu aprendi também no Smart, eu uso hoje para arrematação dos veículos. Dá um exemplo. Foi falado uma vez, um leiloeiro leiloando em outro estado, em outra cidade. É vantagem, por quê? Porque ele não divulga tão bem naquela cidade, naquele estado, quanto ele divulga naquele. Eu arrematei aqui no final do ano uma van, avaliada em 210 mil, numa cidade em Minas, um leiloeiro de São Paulo. Só entrou eu, tinha vários veículos, mas não tinha quase ninguém. Eu arrematei por 77 mil, vale 210.
Quer dizer, então ali ficou claro, ó, ainda reparou um leiloeiro arrematando, porque normalmente leiloeiros de prefeitura, dessas coisas de veículo, eles são da região ali. Tem a Patrícia Leiloeira, Minas, parece que essa mulher só ela manda em Minas ali, porque ela tem quase todas as cidades ali com ela, né? Então, ali pode ir que é bem concorrido os leilões dela, mas quando eu vi que era de São Paulo, arrematei fora, né? Outra coisa, eu via leilão judicial de veículo e não arrematava, porque o imóvel está lá, ninguém vai tirar ele daquele lugar. O terreno, o veículo, como é que faz com o veículo depois? O cara vai aparecer, vai esconder o veículo. Eu arrematei um também agora. Esse eu já arrematei em primeira praça, não deixei para segunda, porque já estava bom na primeira, e na primeira eu consegui arrematar com 25%. Para a segunda, eu falei, isso aqui vai sair à vista e vai bater quase o mesmo preço da primeira, porque o pessoal se empolga, né? Esse também já está para sair, é um ônibus, né? Atuamos com a doutora Lorena também, aí já está para sair, mas eu não teria entrado se eu não tivesse conhecimento do judicial, que é a mesma coisa que você usa para o imóvel, você vai usar para um veículo. Então são coisas que me ajudaram, inclusive nessa situação de veículo. Eu já arremato já faz algum tempo, é um pouco diferente, eu arremato muito de prefeitura, é um pouco diferente, é mais fácil, né? Mas você tem que conhecer as coisas. Como é que você arremata lá na Bahia? Como é que alguém vai ver o carro? É a mesma coisa quando você vai ver um imóvel na Bahia, né? Então, essas coisas eu fui aprendendo e fui utilizando no meu dia a dia aqui também, né? Então, para muita coisa. Aquela história, aprendeu a andar de bicicleta, né? Aí você vai ali, você já pega o fio da meada, né? De automóvel é um pouco diferente. Eu acredito que a parte mais complicada seja a questão de avaliar mesmo as condições do que o veículo se encontra e tal. E aí já é seu negócio, já é sua expertise, aí já está bem mais tranquilo. Estou vendo aqui a M. Soares, segunda vez que ela copiou e colocou aqui a mesma pergunta. Olá, a quem recorrer para verificar se as intimações foram devidamente notificadas ou as indisponibilidades? O arrematante Smart, M. Soares, recorre a ele mesmo, tá? A gente, né, faz ali todo o aprendizado, tanto de conhecimento teórico quanto de conhecimento prático, de como a gente verifica essas indisponibilidades, como a gente notifica, verificação das notificações. A gente ali, a pessoa sendo advogada ou não, ela pode baixar o processo ali no processo rápido e ela vai ali conferindo, vai ticando ali isso aqui, esse ponto aqui, a gente tem um checklist de conferência. Opa, isso aqui, essa notificação foi feita, essa indisponibilidade foi notificada. A gente vai ticando ali. Por isso que é interessante, porque se você é investidor de leilão, a cada imóvel que você quiser se interessar, você precisar contratar alguém para analisar para você, aí fica inviável. Você paga 1, 2, 3 pareceres para quem sabe fazer, e aí não é todo leilão que você consegue, você entra igual o Fernando entrou nesse aí e arremata sozinho. Às vezes você participa de 10, 15, 20 leilões para levar um. Você vai pagar 10, 20 análises? Você tem condição de fazer por si próprio, sabe? Por isso que a gente, né, prefere, em vez de entregar o peixe frito, a gente prefere ensinar, dar a vara ali, ensinar a pescar. Por quê? Porque aí é muito mais... É uma prática que você vai ter a chance de ser mais bem sucedido. Se você começar ali a pagar para alguém analisar para você, depois de 5, 10 você vai desanimar. Você sabendo fazer análise, você não desanima. Por mais que você precise se associar, sim, contratar, sim, profissionais competentes, um advogado, num pós-arrematação, igual o Fernando falou, no pós-arrematação, eu contratei o escritório Oliveira Gomide. Beleza. Você precisa contratar um corretor para revender seu imóvel, beleza, um arquiteto, um engenheiro, um empreiteiro, tal. Dê preferência para fazer o máximo possível da pré-arrematação por si próprio. Após a arrematação, aí você já começa a terceirizar várias partes dela. O negócio é lucrativo, não precisa ter medo de terceirizar, de contratar terceiros, até porque existe expertise ali. Agora, a gente falou pré-arrematação, é essencial que você, como investidor de leilão, saiba fazer.
Porque é um trabalho árduo, a garimpagem, a análise financeira, a análise jurídica. O Fernando acabou de falar para a gente, por exemplo, a técnica excelente que a gente fala da garimpagem, que é o quê? Você achar um imóvel num leiloeiro de um estado, leiloando em outro estado. Ele acabou de citar o caso da Patrícia Leiloeira, né, de um ônibus aí, né, uma van ou ônibus, né, Fernando, que ele viu, né, aqui em Minas Gerais, sendo leiloado em outro estado. Isso aí tem um descompasso, porque as pessoas, em geral, olham nos leiloeiros só dos seus estados. Então, na hora que ela vê um imóvel em outro estado, ela já desanima. Então, essa é uma das técnicas de garimpagem. O Fernando mostrou técnicas aí de avaliação, né? Você tem que conferir o que está sendo leiloado, se a metragem está correta, não está. Tá? Técnicas de análise de viabilidade jurídica, que é essa, se foi notificado, não foi. Então, tudo ali é um conjunto de técnicas. Eu acho que é o seguinte, né? O checklist, ele é fundamental. Ainda mais para qualquer um. Eu acho que a gente, mesmo que você, depois de um certo tempo você já está acostumado com coisa, mas o checklist, para quem está começando, ele é fundamental. Mesmo que você não vai arrematar o leilão. Eu digo para quem está começando. Ó, eu gostei disso aqui. Eu vou acompanhar esse leilão até o fim. Faz o checklist dele e aprende. Por quê? Porque o checklist que a Smart disponibiliza tem coisas que você fez a primeira pergunta, respondeu a segunda, ficou na dúvida, separa a segunda, a terceira respondeu fácil, a quarta vai até o final. É só o pessoal, quando olhar lá, quem está acostumado, nossa, mas tem 7 páginas de checklist. Não, reduz. A minha deu 3 páginas ali, simplesinha, eu diminuí, deixei no Word fácil, mas você pega ali e você, de 30 questões, respondi 25. Então, minha dúvida está em 5. Aí você vai tirar essas dúvidas em 5. Porque o processo... mas o processo que eu baixei desse aí tinha mais de 680 páginas, quase 700. Nossa, vou ler tudo isso? Não. Depois que você aprende, você vai nos pontos certos. Você vai olhar em 5 partes do processo. Aqui que eu preciso, está aqui. Porque o processo, ele tem lá, você manda um e-mail para o juiz, consta o e-mail, consta avisando que chegou o e-mail. Então, quando você pega o processo de 700 páginas, você precisa ler 5, 10 páginas. Olhou, tá aqui, já respondi. Aí você fundamentou o seu checklist, já tem todo o resumo que você precisa. Então, de repente, que eu falo pro pessoal, mas eu tenho medo. Então, pega um leilão que você gostou, faz o checklist, entra no leiloeiro, não precisa dar lance, não precisa ter medo. Você não vai dar lance, você não vai levar. Mas você acompanha até o final. Ué, não paga nada para participar, não, Pedro? Não paga nada para participar. Ele vai participar até o final. Sentir emoção, nossa, o cara deu, os caras estão brigando. Nossa, esse aqui ninguém deu. Você vai até ficar frustrado depois. Ninguém deu, você estava lá e não deu. Sabia que podia ter. Mas eu acho que é muito interessante, porque o checklist ele te prepara. Como esse terreno era muito grande, eu falei lá no início, até eu tive medo, porque aí vou te falar. Esse aí eu entrei com o meu sócio, né? Porque a gente tem empresa lá, eu tenho um sócio. Ele sabe que eu compro de carro leilão, a gente compra junto, mas conhecimento de leilão, de imóvel, ele não tem. Então ele deixa tudo na minha mão. Então eu trago uma responsabilidade de falar para ele, fizemos um baita negócio aqui. Mas se tu fizesse tão bom negócio, ele estaria comigo, porque a gente já fez bons negócios, né? Mas eu trago uma responsabilidade maior para acreditar que aquilo que eu estou fazendo está certo. Então, quando você traz aquilo ali e fala, é muito grande, a pessoa que está dizendo é grande também, não vai deixar perder um negócio desse, se os caras têm stand de dinheiro, os caras vão fazer bons negócios, né? Não vai perder esse negócio todo, não vai deixar. Mas se está certo, também eu tenho que contestar, acontece e perde. Né? Então, você traz aquilo tudo para você, você sente, eu peguei o livro, página tal, como é que faz isso? Página tal, está aqui, tem isso aqui. Fui lá no vídeo, voltei, fiz pergunta. Então, você não precisa arrematar se você está com. Mas é importante que você participe para você ver aonde está a sua fragilidade ali e correr atrás. Né? O pessoal do Instagram, quantas pessoas tem lá? Né, Pedro? Não sei dizer quantas pessoas tem naquele grupo lá. Mas ele é fantástico. Tem umas 400 pessoas ali no grupo da turma nova. Todo mundo te ajuda a responder. Você faz a pergunta ali, não tenha vergonha. Você faz uma pergunta ali de manhã, você responder em 10 minutos, no final do dia, alguém viu sua pergunta, vai lá e responde. Né? Então é muito interessante. O pessoal se ajuda. É muito interessante. Vale muito a pena para você não ter que. Você não tem segurança, né? Tenha segurança, faça. Né? Vale muito a pena. Né? Eu acho muito interessante. Você não sabe tanto que eu fico feliz de ver você narrando a sua arrematação
e ver você descrevendo cada ponto de atenção que você teve, cada checagem que você fez, que mostra assim, o tanto, a sabedoria que você está aplicando, o conhecimento que você está aplicando, que você realmente assimilou o que a gente passa, né, na mentoria da Smart. Porque às vezes o pessoal fala assim, acha assim, não, mas só quem vai se dedicar exclusivamente a isso, quem às vezes vai virar assessor, quem já trabalha no ramo imobiliário, que vai compreender todos os ensinamentos colocados ali e tal. E não, você está vendo que o Fernando, esse é um negócio secundário dele, ele tem um negócio principal dele com locação de ônibus e vans, e ele fez esse negócio secundário de investimentos em leilões, e ele está fazendo com maestria, está fazendo bem. Ele não arrematou no escuro. Você mostrou, descreveu aqui para os seguidores da nossa live, né, vários pontos de checagem, né, que só quem tem conhecimento que aplica. Então, eu fico feliz assim, porque eu vejo você aplicando mesmo, que o que a gente passou está sendo assimilado por vocês, alunos, né? Pode ser que um ou outro esmartando ali, eu não consegui e tal. Talvez é porque não se dedicou o suficiente. Não, a gente nunca fala que é fácil. O Fernando falou ali, poxa, mas não foi só assistir o curso, assistir as aulas, não. Aí, na hora de arrematar, eu voltava lá no manual, verificava, ia lá no checklist, verificava. É isso, gente. Não está ganhando centenas de milhares de reais fácil com o bilhete da loteria, não. Exige um esforço, claro que exige um esforço. Mas a faca e o queijo na mão, as ferramentas estão dadas. Quem quiser se dedicar, igual o Fernando, né, vai lá, corre atrás. Eu sou empreendedor há muito tempo. Eu sei a diferença de empresário e empreendedor. Eu sou empreendedor há muito tempo. Eu já tive negócio. Nunca ninguém me ensinou. Eu já fiz treinamento Sebrae, vale muito a pena. Tem alguns cursos do Sebrae lá, umas coisas do Sebrae que valem muito a pena, mas ele não vai te ensinar a tocar o seu negócio. Né? Então o cara é empreendedor, ele tem negócio, é mais fácil ele fazer leilão. Não. A pessoa, para fazer leilão ou qualquer outro negócio, ela tem que ir lá estudar. Alguma pessoa ou outra vai te dar alguma dica, mas normalmente dica de graça ninguém valoriza, né? Tem isso também, né? Mas a minha esposa fala, você ensina muitos outros. Eu falo, não, eu posso ensinar a pessoa qualquer coisa. Agora, se ela não apertar o botão de start da vida dela, ou daquele negócio, não funciona. Então, eu digo assim, para a turma que trabalha comigo, gente, é botão de start. Tá com medo, não aperta. Mas agora, se apertou, anda. Se apertou, ligou a máquina, amigo. Depende de você apertar. Eu sou empreendedor, então leilão, meu ramo é outro, meu ramo é transporte. Ganhar dinheiro no meu ramo é muito difícil. Você imagina, eu tenho um ônibus. Os ônibus valem 1 milhão e tanto. Olha o investimento, olha o financiamento. Você compra à vista, não, compra financiado. É 60 parcelas de 35 mil reais. Eu tenho que pagar isso, trabalho ou não trabalho. Então, um ônibus parado numa garagem, ele custa parado 30 para a prestação. Mas o funcionário, isso aqui, ele já. 40 mil ele parado, ele rodou, custa 50. Tem que fazer 70 mil. Né? É fácil? Não, não é fácil, é muito difícil. Fora. É muito frete, quebra, batida, arrumar o cliente, tem tudo isso. Então, também não é fácil. Mas, então, você tem que correr atrás. E o leilão é a mesma coisa. Dá para você ser advogado e mexer com o leilão. Dá para você ser dentista e mexer com o leilão. Dá para você ser corretor de imóveis, vender seus imóveis. Mas eu não compro tão grande. Tá tudo bem, mas tem mercado para imóvel de 150 mil, de 60 mil, de 80 mil, menor, com 25% de entrada. Eu não estou nem falando os da Caixa, porque até hoje eu não consegui parar para mexer com os da Caixa ainda, que o pessoal fala mãe Caixa, né? No grupo o pessoal fala mãe Caixa, né? Dá 5% financia. Na live passada, o colega, o André, falou que não é nem mãe, que é vó. Passa até a vó tá pior que mãe, dá o dinheiro escondido, né? Porque que nem no final do ano, pessoal, estava sem entrada, financiamento, 3 meses para começar a pagar, tinha gente comprando imóvel, quando ia pagar a primeira já tinha vendido, pelo amor de Deus. Eu não tive tempo para ir para a Caixa ainda, posso ser sincero para você. Mas a mãe Caixa, o pessoal chama. Então, gente, até sem dinheiro, só com o nome limpo você compra imóvel. Né? Com o nome, meu nome está em ordem, vou na Caixa, aprovo o financiamento. Então você tem enquanto tem nada. Tem cara que compra, gente. Pelo amor de Deus, tem muita coisa aí.
né? Mas tem que parar, tem que estudar, dedicar um tempo no final de semana, você não tem tempo na semana. Eu vou muito para São Paulo, eu colocava as aulas no carro, porque dá 1h30 na garagem. Então eu ligava aqui as aulas e escutando, né? Depois aquilo que não deu para me pegar direito, eu voltava, eu via de novo. Então as aulas estão aqui, qualquer dúvida eu volto, né? Então tem muita coisa, assim, tem que dedicar, tem que criar coragem de aprender, faz um leilão, participa do né? Tudo aí, cara, você não precisa da lança, é só entrar lá e ver, né? E outra, tem muitos amigos que seguem vocês, e eu falo para seguir, não só a questão do leilão, a questão do modelo de negócios que vocês têm, que eu acho muito interessante, porque eu tenho um sobrinho que está em Portugal e ele hoje ele é muito bem sucedido lá no que ele faz, e agora ele está atuando por conta, ele faz... como é que está o nome? Ele compra os prédios antigos, a construtora que ele trabalha compra um prédio completo antigo, é de lá que veio para cá. Eles fazem isso, né? Aí ele está fazendo isso com imóvel, 2 apartamentos, a construtora só compra o prédio completo, é coisa muito grande. E ele entende disso e fala, olha esse modelo de negócio dos caras que é muito bom. Né? Então, só de você assistir às aulas de leilão, você já vai aprender muito. Assistir às lives aqui, o que vocês põem. Né? Se fizer uma mentoria, então você boa, mas só de assistir tem muita coisa, muito aprendizado. Então, eu falo para a pessoa, assiste umas 10 lives, uma aula. Tenho certeza que você vai ficar muito tentado a entrar para a mentoria, porque vale a pena. Vale a pena. Quando eu vejo pessoas aplicando dinheiro aí, quanto você tem aplicado? Tem um X. E tá lá ganhando quanto? Tipo, meu Deus, se o cara usasse isso aí, ele fazia X. Pensando na aposentadoria dele, pensando, né, numa qualidade de vida que tem condição de ter. É muito leilão. Quantos por dia, Pedro, no Brasil inteiro? Gente, são milhares e milhares. Às vezes as pessoas questionam assim, poxa, mas se é tão bom, por que vocês divulgam? Por que o Pedro está aqui divulgando? Por que o Fernando não está ali segurando informação só para ele, não está com medo de outras pessoas entrarem no mercado? Gente, porque são milhares e milhares de imóveis, tá? Por mais que às vezes muitos falam assim, mas está muito concorrido. Mas sim, se você garimpar, se você peneirar, você encontra as preciosidades, você encontra as pérolas. O Fernando acabou de mostrar para a gente nessa live um imóvel, né, que ele comprou com 25%, dois terrenos arrematados por 25% do valor, sem disputa. Isso existe, você tem que saber garimpar essas pérolas, né? Você acabou de associar o ramo do seu sobrinho também, o retrofit com os leilões. Gente, a gente tem visto cada vez mais que muitos dos imóveis, eles são arrematados, não estão no melhor estado de beleza do mundo e tal. Você dando uma garibada nele, você ir fazendo uma reforma, um retrofit, você agrega valor, vende mais rápido e vende mais caro. Então, são ramos conexos também que vale a pena. Fernando, já 8h01, você tinha me falado que você tinha limite até 7h50. O Fernando aí abriu a agenda dele aí, nos concedeu essa live maravilhosa, né? Eu estava vendo aqui o pessoal elogiar aqui, muito rico esse bate-papo, Rodrigo Governelli, esse bate-papo de hoje. Obrigado por aprender um pouco mais com vocês. A ideia é essa, galera. A gente traz, né, histórias de sucesso aqui no Mundo dos Leilões, arrematações de sucesso, que tragam, né, tanto inspiração para vocês quanto conhecimento, que eu acho que trouxe demais essa arrematação do Fernando, vários pontos do checklist ali que ele soube fazer para valorizar. Então, a ideia é essa das lives com membros smartanos, membros da comunidade Smart, é trazer para vocês inspiração e conhecimento. Fernando, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Algum recado? Eu fico feliz de poder participar, né, e poder, você vê, só arrematei isso aí, porque eu fiz a mentoria com vocês, então, assim, também agradeço, porque são negócios saindo daquilo que eu aprendi com vocês, né? Então eu brinco, pessoal, faz um investimento lá na mentoria, porque eu não falo nem que é curso, é mentoria mesmo. Depois até eu vi o pessoal comunidade, é uma comunidade mesmo. Depois porque não é fazer um curso, acabou o curso, acabou, gente, é uma mentoria que vai durar a vida toda, né? Eu não pude participar do encontro que o pessoal foi em Belo Horizonte lá, que teve
porque eu tinha a primeira comunhão dos meus filhos no mesmo fim de semana, fiquei muito triste de não poder casar, mas são coisas que enriquecem, que você aprende, aprendizado nunca é demais, né? Então, eu também sou feliz de estar aqui, falo para minha esposa, divido muito essas coisas com os outros, né? Sou empreendedor, tenho o meu negócio, quebrei na pandemia, me levantei, saí melhor do que eu entrei, né? Mas isso é um negócio e o leilão é uma coisa que me dá tranquilidade, consigo tocar isso aqui indiferente de qualquer outra coisa. Né? Se arremata todo dia, toda semana, não, gente, não tem, mas que você está sempre arrematando e você não para mais de olhar a coisa, o negócio é meio viciante, né? Então você, às vezes eu estou aqui à noite, minha esposa, o que você está fazendo? Eu estou olhando os leilão aqui, mas os leiloeiros aqui para ver o que tem, né? E faz parte. Então, eu acho que para todo mundo conhecer é muito importante para você dar um passo adiante. E agradeço vocês todos aí. Nós que agradecemos, Fernando. E como você falou, não pôde estar aqui no Smart Experience 2023, mas já adiantando que vai ter o Smart Experience 2024, vai ser final de fevereiro e vai ser aí na sua vizinhança, vai ser em São Paulo. Então, quem sabe a gente pode se encontrar ao vivo. Para vocês, com certeza. Não tenha dúvida disso. A gente vai bater um papo lá.